Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Hoje nós vamos tratar um tema muito importante. Nós vamos tratar de um tema muito acessado no nosso site. Aliás, dentre todos os temas que nós recebemos, nós fazemos um ranking, entendemos quais são aqueles que os nossos irmãos têm mais dúvidas, mais questões, né? Até mesmo pelo formulário de aconselhamento lá no site da Valência da Libertação. Então nós fazemos este ranking e entendemos quais são os temas que mais são necessários tratar de um modo profundo com os nossos irmãos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o pecado contra o Espírito Santo. É muito importante que nós tenhamos condição de trabalhar esse assunto de um modo dinâmico, de um modo que ele entre no seu coração e produza o efeito necessário. A Valência da Libertação trabalha assim. As nossas pregações, o modo que nós trabalhamos o Evangelho na vida dos nossos irmãos, ele funciona como uma bomba, ele tem que entrar no seu coração, ele tem que produzir um efeito tão poderoso que vai tirar você de qualquer tipo de escravidão. A escravidão, ela acaba quando a cruz de Cristo faz parte da sua vida, quando a salvação na cruz, quando aquela morte que Jesus teve por você se torna real. Então a libertação acontece. E nós pregamos a palavra assim. Nós temos este compromisso em levar desviados, pessoas que se desviaram do caminho de Deus, ex-ministros, homens e mulheres que abandonaram a obra, que abandonaram a fé. Nós resgatamos, restabelecemos e fazemos com que eles deem frutos novamente. Deus ajuda este ministério deste modo e é assim que nós trabalharemos. Amém? Então hoje eu quero falar com vocês sobre o pecado contra o Espírito Santo. E vamos entender um pouco este conceito. Na verdade, nós lemos este tema em Mateus, lemos este tema também em Marcos e em Lucas. Hoje nós leremos em Mateus, está lá no capítulo 12, então vamos acompanhar a leitura para que a gente tenha mais base sobre isso. Apenas lembrando que nós leremos grande parte do texto, tá? Toda a parte que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Sou contra qualquer tipo de pregação com apenas uma pequena partezinha dos textos, porque isso gera pretexto, isso engana as pessoas. Preste muita atenção, meu irmão, quando você recebe uma palavra, quando você ouve alguém pregar algo, repare se está pregando contexto, se está pregando palavra completa, se não está ali desvirtuando o sentido do contexto, usando um pequeno pedacinho do texto para virar um pretexto. Amém? Então vamos seguir. Mateus capítulo 12, iniciando no versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Amém, meus irmãos? Então, texto muito interessante, a palavra é muito clara, muito nítida no que ela quer dizer aqui. Então vamos entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é então este pecado? É tratar de modo claro, objetivo, tendo certeza das palavras que vai dizer, tendo convicção da verdade que você vai tratar como verdade, né? Tendo convicção disso, que é colocando qualquer atuação clara de Deus, qualquer manifestação clara de Deus através do seu Espírito Santo e atribuir isto ao demônio. Tá? Então é inverter os papéis, é dar crédito ao demônio por uma atribuição, por uma obra de Deus. Isso está muito claro para nós através desse texto. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos lá. A palavra nos diz que levaram uma pessoa cega e muda para Jesus Cristo tratar. Quando Jesus Cristo recebeu esta palavra, essa pessoa, quando Jesus Cristo recebeu esta pessoa, ele deu a elas uma palavra. Ele deu uma palavra de cura. Ele deu uma palavra de ordem para que este demônio saísse do corpo dessa pessoa.
Ficou muito claro isso aqui no texto. Então chegou uma pessoa com um demônio, na qual fazia com que ela não falasse e não tivesse condições de ver, de enxergar. Jesus ordenou que este demônio saísse, deu uma palavra de ordem, este demônio saiu. A atuação de Jesus Cristo na terra era diretamente através do Espírito de Deus. O Espírito Santo, lembre-se da Trindade. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles são um único desde o princípio. Então o Espírito Santo já atuava em Cristo na terra. É óbvio, não tinha como separar, não tem como separar isso. Jesus Cristo nasceu sem pecado, o Espírito Santo tem livre atuação em Jesus. Diferente dos demais cristãos que tiveram sim a operação do Espírito poderosamente lá no livro de Atos. Mas preste atenção neste tema. Então, quando Jesus curou este rapaz, expulsou o demônio através da operação do dom, da autoridade, da força do Espírito na vida dele, né? Porque Jesus Cristo estava em carne, aqui o que aconteceu? Toda a multidão se admirou e começaram a questionar, não é este o filho de Davi? Quer dizer, ficaram admirados, né? E aí a palavra nos leva ao entendimento sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseu é um grupo guardadores da lei. De um modo muito simples para vocês entenderem, tá? Os guardadores da lei. Então eles tinham um poder político muito influente. Eles tinham condições econômicas muito fortes. Então os fariseus não eram simplesmente guardadores da lei. Eles tinham interesses políticos, interesses extra por trás de toda a sua atuação. E no Novo Testamento nós vemos inúmeros casos nos quais os fariseus são expostos pelas suas práticas, homens que não respeitavam, tanto que Jesus foi julgado em momento que não era oportuno para isso, né? Quando nós lemos a palavra, nós vemos que ele foi julgado à noite, ele foi julgado escondido, quer dizer, eles faziam o que queriam, né? Só que eles não tinham Deus no seu coração. Não vamos generalizar, porque muitos dos fariseus, né, tiveram interesse em conhecer a Cristo, mas grande parte, a sua liderança, enfim, muitos deles, a grande maioria, não queriam saber de Cristo. E aqui então diz que um grupo desses fariseus, um grupo dessas pessoas, né, faziam o quê? Ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Veja só como eles não tinham a menor questão de temor a Deus. Eles atribuíam diretamente uma atuação clara de Jesus, uma atuação clara do Espírito Santo a Belzebu. Eles viam que ali existia uma atuação como nunca antes, quer dizer, eles viram cegos curados, eles viram mudos curados, viram paralíticos andando, eles viram endemoniados sendo libertos, mas eles não queriam, não podiam dar este braço a torcer. Por quê? Porque se assim o fizessem, eles estariam concordando que este novo modo de pregar a palavra, este novo modo de libertação, era realmente sim eficaz e poderia transformar todo o conceito religioso que eles viviam. Eles perderiam poder político, eles perderiam poder sobre as pessoas, eles não poderiam mais ser juízes, julgadores, quer dizer, existia todo um contexto para destruir a imagem de Cristo. Não era simplesmente destruir por destruir. Existiam interesses por trás. E aí qualquer falta de temor, nós reparamos aqui. Por exemplo, quando ele diz, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que qualquer atribuição, qualquer milagre, qualquer questão ali clara, com resposta clara de que foi uma atuação de Deus, seja atribuída ao demônio. E aqui eles faziam sem o menor temor. Entendam, sem o menor temor, na certeza de que era uma atuação de Deus, mas sem o menor temor atribuíam ao demônio pelo simples fato de interesses políticos, de interesses religiosos por trás disso tudo, para dissimular ao povo uma questão, para distorcer a imagem de Jesus ao povo. Amém? Então, o que eu quero trabalhar com vocês aqui, deixar muito claro. Vejam, meus irmãos, a palavra diz aqui, no versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Repare, todas as pessoas que tinham os espíritos imundos, os demônios expulsos por Jesus Cristo, tinham uma vida de paz. Começavam a viver uma vida como nunca antes. Por quê? Porque a operação de Deus ali é real, Deus cura. Deus não passa remédio só e vai embora. Deus cura, Deus trata na raiz e Deus liberta. Por isso que elas passavam a ter uma vida de paz. Por isso que ele diz aqui, olha, se ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Essas pessoas então conheciam o reino de Deus, conheciam o reino de Cristo, começavam a conhecer o que era esse evangelho transformador. Entende, meu irmão, minha irmã? Veja,
Então, o diabo, a palavra diz aqui que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que o diabo é mentiroso, que ele é o pai da mentira. A única coisa que é atribuída à paternidade ao diabo é a mentira. E diz que ele mentiu desde o princípio. Nunca existiu verdade no diabo. Então, o que o diabo faz para destruir a vida de uma pessoa? Ele trabalha primeiro na base da mentira. O diabo é o grande ilusionista que existe no mundo. O grande papel do diabo é ser o ilusionista para transformar aquilo que é santo em profano, para transformar o que é profano em santo. O diabo promete bênção e alegria e paga com maldição e tristeza. Entenda? Então toda enganação, toda luta está aqui, ó. É aqui que o diabo trabalha. É na sua cabeça. Porque o diabo quer enganar você. Então ele faz com que você acredite com que toda a operação de Deus seja de um modo profano, seja de um modo maligno. Mas como é que ele trabalha deste modo? Vamos lá, qualquer pessoa em sã consciência não aceitaria uma acusação direta. Por exemplo, você sendo curado por Deus e o diabo vir falar assim: ah, você foi curado pelo demônio. Ou você vendo alguém operar claramente, falando ali a palavra de Deus, e você já julgar ser do demônio. O que acontece? A pessoa não faz isso, mas o diabo incita você a pensar. Vamos lá. Ele faz do seguinte modo. Você está vendo uma operação clara de Deus na igreja. Você vê uma pessoa sendo curada. Uma pessoa que não andava, levantou e começou a andar na igreja. Você se maravilha, fica feliz. Em seguida o diabo já vem na sua cabeça e fala assim: isso aí não é de Deus, é do demônio. Aí você fica apreensivo. Em seguida ele lembra você: lembra do pecado contra o Espírito Santo? Você acabou de pecar. Você vê, ele cria a situação, ele engana e ele acusa. O diabo faz do seguinte modo: você está na igreja vendo uma atuação ali de Deus. Aí ele fala assim: isso aí não é de Deus não. Aí a hora que você para e pensa isso, ele fala assim: você pecou contra o Espírito Santo. Porque eu acho que é de Deus sim, você pecou. Ele te confunde, ele te engana, ele traz aquilo que deveria ser bênção na sua vida e quer transformar em maldição na mentira. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele é astuto. Ele cria as próprias armadilhas para que as pessoas caiam. O grande papel dele é afastar você de Deus. O grande papel dele é colocar algemas e bola de ferro nos seus pés para que você fique preso a ele. Porque ele sabe que você é livre. Ele sabe que a morte na cruz te deu liberdade de vida, mas ele quer botar uma bola de ferro no seu pé. E ele faz isso através da mentira. Entende? Então o que eu preciso que você compreenda na primeira parte: todas as pessoas que hoje estão angustiadas, em sofrimento, buscando conselho para entender se pecaram contra o Espírito Santo, não pecaram contra o Espírito Santo. Ué, pastor, mas como é que você tem tanta certeza assim? Como é que você pode dizer isso sobre todas as pessoas? Eu tenho toda a convicção do mundo pelo número de aconselhamentos que eu já fiz, por todos os casos que eu trabalhei e pelos próprios frutos destes casos. Deixa eu te explicar por quê. Meu irmão, minha irmã, a atuação do Espírito Santo na sua vida funciona do seguinte modo: ele te leva a ter relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que te leva a entender se você está vivendo uma vida reta com Deus ou não. É ele que te leva a entender se o caminho que você está seguindo com Deus é verdadeiro ou não. E o Espírito Santo tem o papel de reconciliar os homens com Jesus, de trazer os homens aos pés de Cristo para receber perdão. Então vejam só, se você está sofrendo, se você quer chegar até o Espírito Santo, né? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo novamente, você quer sentir o Espírito Santo em você te direcionando para Jesus, e você está achando que não tem mais, como poderia não tê-lo? Porque se você está preocupado em se aproximar de Deus, o Espírito Santo está te ajudando. Se você está preocupado em ter perdido Jesus, entenda, meu irmão, minha irmã, só está preocupado em perder Jesus quem o ama. Só está preocupado em perder a presença de Deus e sua salvação quem ama Deus, quem não quer ficar com o diabo. Por isso, isto é uma prova de que o Espírito Santo está com você, porque você não perdeu o seu temor, você não perdeu a vontade de morar com Deus, você quer morar com Jesus. Você entende? O seu próprio sofrimento é uma prova de que o Espírito está com você, mas só que você está vendo do modo errado. O diabo está te enganando. O diabo não quer que você se reconcilie com Deus. O diabo quer que você continue escravo, dizendo que você pecou contra o Espírito Santo. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você entende quem você é em Jesus Cristo, porque grande parte, meus irmãos, das pessoas que estão afastadas de Deus é porque ainda não entenderam o real poder na cruz.
É a fundamentação poderosa do Evangelho. É estar enfincado numa rocha na qual não se abalam. É ter a certeza que morreram com Cristo naquela cruz. É ter a certeza, meu irmão, minha irmã, que você não precisa fazer nenhum outro ritual na sua vida para ser livre de toda e qualquer maldição do pecado original. Ou do pecado na sua vida, pecado que você tenha cometido. Esquece esse assunto de mapeamento espiritual, esquece esse assunto de quebra de maldições e vínculos, esquece esse assunto de maldição hereditária. A obra da cruz é suficientemente poderosa para transformar a sua vida como nunca antes. Jesus não precisa de nenhum outro ritual criado neste meio evangélico para que você seja livre. Jesus não precisa dos seus votos financeiros para que você seja livre. Ele te abençoa por misericórdia, por amor. E Ele quer que você seja fundamentado, porque o sacrifício na cruz teve um preço muito alto. E a única coisa que Ele te pede é o seu amor e a sua fidelidade. Deus não pede mais nada a você. Ele pede que você perdoe as pessoas que você tem problemas. Deus pede que você se reconcilie com Ele e peça perdão dos seus pecados. E é isso que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã. Dobrar o seu joelho, entregar o seu coração verdadeiramente a Cristo. Porque aí sim você estará fortalecido e livre de toda maldição. A confissão do pecado é o que te dá o direito de viver debaixo da bênção de Jesus Cristo, quando você o aceita como seu Senhor e Salvador. Amém? Então eu quero que você entenda aqui. Esta palavra é para você que está em sofrimento. É para você que tem visto o diabo fazer miséria na sua vida, destruir a sua vida espiritual, acabar com a sua alegria. Tem colocado você no canto e tem espancado você diariamente, porque você ainda não se levantou em autoridade. Eis que vos dei autoridade sobre todo o principado e potestade do mal. Isso é bíblico. E Deus te deu toda a autoridade. Você precisa tomar posse de quem você é em Jesus Cristo. Você precisa entender que a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus está sobre você e não existe nada, nem ninguém que pode tirar isso como direito seu, se você estiver realmente fincado na palavra dele. Quando meus irmãos, quando no mundo espiritual olham para você, e existem todas as pessoas no mundo espiritual, né? Todas as pessoas estão ali e os demônios estão enxergando e todo mundo está vendo aquela multidão de vidas. Existem alguns marcados de vermelho. Existem alguns que existe um sangue escorrendo que não para. E estes são intocáveis porque estes são aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o diabo sabe que não pode clamar por eles, não pode reclamar por chegar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu quero a vida deles, se eles estiverem realmente fincados e vivendo uma vida com o Senhor. O sangue te dá o direito do retorno. O sangue te dá o direito de viver uma vida abençoada. Não é o que o diabo fala na sua cabeça. Por isso preste muita atenção. Se o que entra nos seus ouvidos, se o que fala na sua cabeça está de acordo com as Escrituras, está de acordo com a Bíblia, leia. Está lá em Oséias: o meu povo peca por não conhecer as Escrituras. Em algumas versões, o meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. Conheça as Escrituras, meu irmão, minha irmã. Seja protagonista da sua vida. É hora de você levantar e parar de sofrer. Entenda a palavra. Busque a revelação de Deus. Não seja escravo. Quem não conhece é escravo. Quem é papagaio de púlpito é escravo. Quem ouve pregações e repete é escravo, porque vive do que os outros dizem. E nem sempre o que dizem por aí é verdade. Vide o número de pessoas que estão seguindo uma multidão de pregadores loucos, que distorcem o Evangelho por vontade própria, por ganância. Distorcem o Evangelho por controle das pessoas. Distorcem o Evangelho usando pequenos textos bíblicos como pretexto para controlar, para colocar bola de ferro, para fazer o povo sofrer. E a Bíblia diz que você é livre. Seja livre pela palavra, não pela doutrina, não pelo modo que dizem, não pelos votos que te pedem. Seja livre pela palavra, seja livre pelo sangue. Amém, meu irmão, minha irmã? Ficou claro o que é então o pecado contra o Espírito Santo? E olha só, ficou claro como você não pecou contra o Espírito Santo? Se você está assistindo esse vídeo, tenha certeza que o próprio Espírito trouxe você até aqui, direcionou você para ser livre, porque ele não quer mais ver o diabo falando na sua mente.
Aí você vai dizer, poxa pastor, mas eu tenho tantos pensamentos blasfemos contra Deus e esses pensamentos aparecem na minha cabeça. Eu não quero pensar, mas eles vêm. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que isso acontece? Porque o grande blasfemador ainda está solto. Porque ele está no mundo e ele tem acesso a qualquer ouvido para falar o que quer. O diabo fala o que quer. Mas você controla aquilo que você aceita como verdade. Ele pode sugerir pecados na sua vida. Ele pode sugerir blasfêmias nos seus ouvidos. Mas isso não quer dizer que a sugestão tem que se tornar realidade na sua vida. Por isso que você, em autoridade, tem que repreendê-lo. Você tem que orar e pedir a Deus e vigiar para que ele não entre na sua vida, para que ele não te engane. Ah, todo mundo sofre com isso, meu irmão, minha irmã. Você não é privilegiado com isso, não. Fique em paz. O diabo também fala na minha mente, também fala na mente de outras pessoas, mas eu tenho a mente de Cristo. Ele pode até falar, mas não tem mais efeito sobre mim. Não tem mais efeito as blasfêmias, as lutas. E se alguém falar para você que não sofre disso, eu vou te dizer, então essa pessoa já está no céu. Porque estando nesta terra aqui, todos estão sujeitos à influência do diabo. Mas nem todos vão aceitar ceder ao pecado que ele quer influenciar elas a viver. Amém? Então vigie aquilo que o diabo tem tentado influenciar a sua vida. Se você está desviado do caminho do Senhor, volte hoje. Se você está em dúvida, volte agora. Se você tem medo de ter pecado, manda este medo para o diabo. Joga na cara dele e diz, maldito, sai da minha vida. Pega o teu medo e o teu terror, porque eu sou de Jesus Cristo. E eis que ele me deu autoridade sobre todo principado e potestade do mal. Eu fui comprado pelo sangue precioso. Amém? É isso que você vai fazer. Então nós vamos orar. Eu quero que você repita esta oração agora. Repita como se fosse você orando. E aí Deus vai falar no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, pense em Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu oro em teu nome. Eu agradeço o Senhor porque o Senhor me comprou com o teu sangue. Eu agradeço ao Senhor pelo teu poder, pela tua graça e o teu Espírito. Obrigado, meu Jesus, por ter me feito um homem e uma mulher abençoada. Eu te agradeço por ter me lavado com o teu sangue e me comprado com alto preço. E é este preço que me trouxe a salvação. Então me perdoa por eu não ter entendido a sua palavra. Mas obrigado por ter aberto os meus olhos hoje. Porque eu sei que o teu Espírito habita em mim. E hoje eu sei que a minha preocupação era a maior prova de que eu estava buscando ao Senhor. Eu te amo, meu Jesus. Eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas suas mãos. Eu reconheço que somente o Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu peço ao Senhor, envie o teu Espírito sobre mim. Faça morada e templo dele no meu corpo. E eu peço a ti, Espírito Santo, habita dentro de mim. Traz refrigério, amor e graça. Me faz eu me sentir amado novamente por ti, porque eu sei que a culpa foi minha de ter me distanciado. Porque eu caí nas armadilhas do diabo, mas hoje sou livre. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu te amo, Espírito Santo. Com todas as minhas forças, recebo esse eu te amo como uma libertação do meu coração. Eu te amo e não quero nunca mais me afastar de ti. Entrego tudo o que tenho nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Agora é hora de você fazer a sua oração. É hora de você dobrar o teu joelho e falar com Deus. Fale aquilo que está no seu coração. Ah, pastor, eu não sei orar. Ei, não se preocupa com isso não. Fala aquilo que passa na sua cabeça. Oração é uma conversa com Deus. Fale com Jesus. Ele está louco para ouvir a sua voz. Ele não vê a hora de te dar um abraço. O Espírito Santo não vê a hora de te envolver, de te abraçar, de estar com você, te direcionar para a salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero que você seja feliz. Quero que você seja abençoado. Quero que Deus transforme a sua vida como nunca antes. Eu peço a você, conheça o nosso trabalho. Visite a Valentes da Libertação. Venha conhecer o modo como este evangelho é tratado aqui nesta igreja. Eu tenho certeza que você será impactado. Deus quer usar você como evangelista nesta terra. Deus quer que você compartilhe as suas experiências. Deus quer que você leve a palavra dele, para que muitos que estão sofrendo como você estava, possam ser ajudados. Nem todas as pessoas, meus irmãos, têm acesso a isso. Nem todos podem receber um processo de cura diretamente de Deus ou de revelação, mas porque ainda não conheceram a palavra. Novamente, o povo sofre por não conhecer as Escrituras. E eu preciso que você junte-se a nós, levando esta visão de resgatar os irmãos que estão em sofrimento. Jesus quer curar a todos. Jesus quer salvar todas as pessoas, mas Ele conta com a nossa vida para fazer a obra dele aqui nesta terra. Amém? Seja abençoado, seja valente. Um grande abraço.